Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui e vamos falar hoje sobre os principais acontecimentos do mês de outubro de 2024, um mês que teve ali uma tensão maior ainda na região do Oriente Médio, quando Israel consegue achar o líder do Hamas, né, o Sinha. A gente já teve a morte do Ismail lá atrás e agora, né, o Sinha, que é considerado aí o arquiteto do ataque lá de 7 de outubro de 2023, aumentou a tensão. O Irã entra de vez no conflito, o Hezbollah também, e o cenário se agrava ainda mais naquela região, ok? Então vamos lá aos principais acontecimentos desse mês. Bom, a capa aqui, como eu disse, né, a gente tem ali um dos maiores líderes, né, do Hamas até então, que foi aí morto por Israel em uma ação, né, de todo o grupo. Né? Israel tem um grupo que faz esse tipo de ação, né, que é uma ação como se fosse ali uma espécie de KGB russa, né, que consegue chegar e matar ali o líder, né, do Hamas na região da Palestina. Bom, começando por Brasil, os principais acontecimentos do Brasil, o Rio Negro atinge menor nível da história. Os pescadores do Amazonas ficam ilhados pela seca pelo segundo ano seguido, certo? Então esse é um cenário, cada ano que passa o Rio Negro vem sofrendo com mais secas. Isso torna, né, o cenário em toda aquela região completamente inóspito, né? Também as pessoas vão passar fome, você não consegue pegar os peixes, a falta de chuva, isso afeta todo o cenário do país, inclusive da América Latina, sendo que esse é um dos rios, né, responsáveis aí pela questão da evaporação grande, que vai nos trazer os rios voadores, da floresta e tudo mais. Então você vai tendo uma diminuição das chuvas em todo esse cenário, ok? E aí, né, na questão falta chuva de cá, do outro lado, né, nós vamos ter lá em São Paulo uma grande tempestade na cidade de São Paulo. A Enel, a empresa responsável pela concessão, uma empresa privada, pela concessão de energia na cidade de São Paulo e também em cidades ao redor, como São Bernardo do Campo e Diadema, deixa mais de 1,5 milhão de pessoas no escuro. Né? A gente ainda estava no processo ali do segundo turno da questão eleitoral, essa discussão já tinha acontecido, né, trazendo o cenário ali de quem seria, né, as bases relacionadas ao culpado dessa falta de energia. O prefeito mandava para o governador mandava para o governo federal, e aí você tinha uma grande discussão nesse cenário, e a Enel tem o contrato na mão, né, desfazer o contrato com a Enel, uma multa bilionária, e aí mostra, né, os cenários, né, da validação ou não de colocar empresas privadas numa base tão importante que é o fornecimento de energia. Né? A Enel vem deixando a desejar o ano inteiro relacionada à energia, né, na cidade de São Paulo e também em outras áreas. Bom, no Brasil retorna o X, né? Pressões econômicas e acordo, né? O Musk volta a cumprir, né, aquilo que foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal a todas as redes sociais, e aí o Musk, né, ele passa a cumprir esse cenário também, né, diferente do que ele havia dito que não cumpriria. Você tem aí um embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes desde o ano passado, e se manteve nesse ano, e aí o Elon Musk passa, né, a cumprir, e aí o X volta ao Brasil, né, ele havia sido bloqueado lá em 31 de agosto, e ele volta ao Brasil agora no final de outubro, ok? Com quase 10 milhões, o número de universitários é o maior em 9 anos no país, certo? O número, né, universitários como um todo, né, pós-pandemia isso volta a aumentar, certo? Sendo que aí nós temos que a maioria desses estudantes, né, está em instituições privadas, né, e 49% deles, ou seja, metade, estão em cursos à distância, certo? Então, os cursos da graduação à distância vêm aumentando no país. Há excelentes cursos de graduação à distância, entretanto, há uma certa dificuldade de fiscalização em relação à qualidade desses estudos. Nós temos muitas unisquinas também, né, que não provam, que não conseguem levar uma qualidade aos alunos que depois serão profissionais, né, depois de graduados, ok? E esse caso aqui chama muita atenção, um caso absurdo, né? 6 transplantes no Rio de Janeiro, eles testam, né? São 6 transplantados, pessoas ficaram na fila de transplante do Rio de Janeiro, testam positivo para HIV, após receberem órgão infectado, né? Uma situação sem precedentes. Então, 6 pessoas foram infectadas por 2 doadores, né, que tinham HIV,
e aí a culpa é da secretaria que contratou uma empresa que fez os testes, né, de doenças transmissíveis e deu negativo, e aí transplantaram, né, com órgãos com HIV. Né? Então, um cenário sem precedentes, mostra aí a falta total, né, de fiscalização. A empresa que fez é uma empresa que não tem qualidade para fazer um cenário igual esse. Imagina a vida do transplantado agora. Ok? Bom, Senado aprova, né, Gabriel Galípolo, né, indicação do governo Lula ao Banco Central. Ele vai entrar no lugar do Campos Neto a partir de 2025. Né? Você teve aí 66 votos a favor, 5 contrários, né, uma votação nominal e secreta, né, indicação aprovada por unanimidade, e Galípolo será o novo presidente do Banco Central. Ok? Então, esses são os principais pontos aí relacionados ao Brasil, né, no mês de outubro de 2024. Entrando agora na geopolítica, a ONU declara Maduro como inimigo após relatório de repressão. Tá? Então ficou claro, óbvio, né, que a eleição foi fraudada, e a ONU, né, depois das ações de Nicolás Maduro de expulsar embaixadores, de perseguir os seus opositores, né, de aparelhar todo o Supremo Tribunal Federal, Maduro é considerado inimigo da ONU, ou seja, inimigo de 192 países. É claro que essa declaração da ONU, né, você tem países que são contrários, mas é a Assembleia Geral da ONU que faz essa votação. Isso, na prática, alguém vai fazer alguma sanção militar, por exemplo, né? Alguém vai investir, né, uma alçada militar contra a Venezuela? Não vai, porque a Venezuela aí, né, é defendida por Rússia, China e Irã. Ok? Mas está claro, né, cada vez mais Maduro vai se isolando, mas tem o apoio de Rússia e China e Irã. Isso para ele basta, inclusive, né, no mês passado, a gente viu a tensão, né? O Brasil comentou, né, que o Brasil sai um pouco de cima do muro e comenta que o cenário relacionado a Maduro, né, mostra que a eleição ela não está dentro, né, das bases claras defendidas pela ONU, e a Venezuela vai e convoca o embaixador no Brasil. E a crise escala. O Brasil era um dos grandes defensores ainda, mediadores desse processo, e a crise escala, né? E, na verdade, o Brasil que deveria ter tirado o embaixador não tirou. Quem tira é a Venezuela e dá uma banana para o Brasil. Bem claro, ó, não precisamos de você, nós temos Rússia e China e que dane o Brasil. E a Venezuela que convoca o embaixador e o Brasil, né, do modo de cá, voltando assim como fez na Nicarágua, o Brasil retira o embaixador da Venezuela também, mas fala que é temporário, não é nada definitivo. Tá? Portos da costa leste do Golfo fecham enquanto trabalhadores entram em greve. Né? Não é só no Brasil que tem greve, não. Não é só na América Latina, você tem também ali nos Estados Unidos. Estivadores exigem aumento salarial e proteção contra a automação, ou seja, né, a mudança aí, né, do processo, né, da mecanização, da automatização do processo, né, dos estivadores que vem buscando uma defesa para a lógica, né, de manter os seus empregos. Ok? Então, também, isso atrasou o comércio marítimo, gerou inflação, gerou atraso de mercadorias e tudo mais. Bom, na Ásia, né, Israel confirma a morte de Yahya Sinwar, né, líder do Hamas, chamado arquiteto, né, do 7 de outubro do ano passado. Ele tinha um apelido aí de açougueiro, né, um assassino em massa, certo? Que assumiu no lugar do Ismail, que era o líder político, né, que tinha aí uma conversa um pouco mais adiantada em relação a cessar fogo. Né? Já o Yahya Sinwar, ele era extremamente, né, agressivo na linha de eliminação de Israel, ok? Mas a morte de Yahya Sinwar, ela não significa exatamente uma melhora no cenário. Pelo contrário, você corta uma cabeça e sai, né, 7 cabeças de serpente aí, né, um cenário de ódio gigantesco, principalmente pelas ações de Israel, onde 70% das vítimas na Palestina são mulheres e crianças, certo? Então, fontes afirmam que Israel já havia informado as autoridades americanas antes de divulgar, né, uma cena em que, né, a inteligência de Israel entra com um drone e acha ele escondido, e aí, né, entra na região de Rafah, né, e elimina aí o Yahya Sinwar, ok? Bom, e aí o Irã entra de vez no conflito, tá? Porque já teve a morte do líder do Hezbollah, a morte de 2 líderes do Hamas, e lembrando que esses grupos são financiados pelo Irã. Né? Então o Irã faz um ataque a Israel, né, como retaliação pelas formas como Israel, né, vem tentando eliminar o Hamas, mas principalmente também os palestinos.
né? Então o Irã lança 180 mísseis contra Israel. Israel tem o seu domo de ferro que defende grande parte deles, né? Houve um ataque em abril de Irã a Israel, e esse elemento nos traz um certo receio maior do que outros conflitos na região. O Irã é uma potência nuclear, mesmo não declarada, certo? A Guarda Revolucionária do Irã declara, né, que o ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah e do Hamas. Tá? Israel ativa seu sistema de defesa aéreo, tem apoio americano que manda tropas para a região. Certo? Estados Unidos, Reino Unido e França condenam o ataque do Irã e apoiam Israel. E o próximo passo, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu promete uma retaliação cada vez mais severa. Enquanto o Irã alerta, se houver uma resposta devastadora de Israel, o Irã vai tomar uma resposta maior ainda. E o Biden defende de cá, olha, faça uma resposta que seja no mesmo nível, certo? Não responda maior, todo mundo tem medo do Irã também, tá? Esse é um ponto importante aí. Bom, o que se sabe sobre o ataque aos agentes das forças de paz da ONU no Líbano, né? Então você teve aí um ataque, né, que é considerado, né, um ataque, né, israelense às bases da ONU no Líbano, né? Para tentando atacar o Hezbollah, Israel ataca o Líbano, né, onde você tem mortes aí dos capacetes azuis, né, da ONU. Isso chama a atenção. Os Estados Unidos, né, falam que Israel pede para Israel, aquele tipo americano, né, ó, tô te vendendo a arma que você tá atacando o povo, mas ó, não ataca os caras não, mas se atacar eu tô aqui para te defender. Então Israel faz o que quer, né, bem claro ali na região, e aí mata, né, os revolucionários da ONU, né, a guarda, né, não a guarda revolucionária, a guarda dos capacetes azuis, né, a guarda da ONU, né, o exército da ONU que estava em missão na região, as forças de defesa de Israel, né, tentando atacar o Hezbollah, atacam bases da ONU. Isso é gravíssimo. Se fosse qualquer outro país do mundo, já sofreria ali grandes sanções, né, mas é Israel protegido pelos Estados Unidos. E aí, né, você tem lá na Assembleia Geral da ONU um novo mapa, né, do Oriente Médio que Israel deseja criar. Então, Israel deseja redesenhar, né, a região, olha ali o que Israel quer fazer, ele quer aumentar ainda mais o seu poderio, né, e aumentar para outros países. Né? Então, apresenta dois mapas, né, as quais territórios palestinos estão completamente ausentes, ou seja, vamos eliminar a Palestina. Então, ele deixou de esconder, agora ele fala bem claro, eu quero eliminar a Palestina, não é só o grupo Hamas. Coisa importante, o Hamas não é a Palestina. Tá? O Hamas é um grupo dissidente, né, um grupo com atos terroristas, mas que a ONU não considera terrorista por ser um grupo que foi eleito, né, em eleições democráticas na faixa de Gaza. Certo? É um grupo com atos de atrocidades, mas é um grupo que tem o seu braço político. Certo? Mas é importante entender que o Hamas, o Hezbollah são grupos que surgem pelo não respeito de Israel às regras determinadas lá em 1947 na criação do Estado de Israel. Tá? E aí Israel localiza e elimina o líder do Hamas, né, que traz aí um evento maior ainda para a região, conforme a gente já comentou. E aí a ameaça do Irã. Por que todo mundo tem medo do Irã? Né? O Irã não busca estabelecer um novo Oriente Médio, mas busca garantir que o regime, né, não defina a ordem regional. Então ele quer dizer bem claro, olha, nós não vamos aceitar Israel definindo uma ordem aqui na região. E para isso vai pagar os Houthis, vai pagar o Hamas, vai pagar o Hezbollah, vai pagar o Fatah. Então diversos grupos ali naquela região são financiados pelo Irã, ok? Então o Irã é uma ameaça, é uma grande potência nuclear, certo? E o próprio Estados Unidos avisa Israel, não mexa com o Irã, certo? Mexer com o Irã traz problemas direcionados. E aí, o Israel vai e mata os líderes dos grupos financiados pelo Irã e a guerra não termina. Pelo contrário, ela se torna cada vez maior porque você vai tendo a criação nesse momento, não é quem tem razão, é um cessar-fogo. Israel não está interessado no cessar-fogo. Diz que quer os reféns que estão na posse do Hamas, mas na base, quando o Benjamin Netanyahu mostra o mapa, o que ele quer, na verdade, é a eliminação, né, dos palestinos, tá? E o governo de Israel, olha aqui, o governo de Israel declara o secretário-geral da ONU persona não grata e diz que ele apoia terroristas e assassinos quando ele fala de um cessar-fogo, né, para que tenha negociação entre Hamas e Israel. Então, Antônio Guterres está proibido de pisar em Israel. O secretário-geral da ONU, que representa 193 países, Israel declara basicamente que a ONU já expulsou várias
várias ações da ONU, expulsou da região a Acnur, expulsou as bases de refugiados da Palestina. Então, basicamente, Israel está dizendo, não haverá nenhum cessar-fogo e não haverá ajuda humanitária para a Palestina. E o mundo olha e deixa Israel fazer. Por quê? Porque no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão que define as sanções militares, né, ou a possível intervenção militar da ONU, tem os Estados Unidos que tem poder de veto. E aí China e Rússia vêm buscando uma ação diferente. Enquanto os Estados Unidos considera o Hamas como grande inimigo e Israel como grande bonzinho da situação e não aceita de forma alguma a conversa de diálogo por um cessar-fogo, China e Rússia, né, que sempre foram aliadas mais do povo palestino que de Israel, vem mantendo uma linha que seria uma linha um pouco mais mediadora. Elas estiveram ali com o Fatah e com o Hamas, né, em encontros tanto na Rússia quanto na China, na tentativa de mostrar que pós-conflito, elas ajudarão na mediação do confronto, na mediação, né, na reestruturação do povo palestino. Então a Rússia senta e conversa com Israel, assim como a Rússia. E é o contrário dos Estados Unidos. Então China e Rússia vêm buscando, dentro da ideia do soft power, mostrar que, diferentemente dos Estados Unidos, que defende um lado só, elas buscam, de certa forma, uma mediação para a busca pelo cessar-fogo. Nesse momento não é mais quem está certo, é um cessar-fogo de uma guerra que dura 1 ano e 2 meses, né, 45 mil mortes, 70% de mulheres e crianças. Então essa posição China e Rússia, ela chama atenção, porque ela vai contrar a ideia americana. Já no cenário internacional, nós tivemos a cúpula do BRICS. O Brasil não foi, né, o Lula bateu a cabeça, né, teve um traumatismo ucraniano, mandou o Mauro Vieira no lugar, tá? E aí a Rússia e a China dominaram, né, o BRICS lá na Rússia, certo? Porque mostrou bem claro, né? A agenda é uma agenda de uma busca pela desdolarização, por uma moeda única, pelo aumento, né? Nós tivemos aí a entrada de novos países, né, associados aí ao BRICS, né? Ficou muito claro, né, que a expansão, né, de Moscou e Pequim lideram esse processo e o BRICS ficou aí, é um bloco anti-ocidental. Está bem claro, né? E o Brasil é um dos fundadores do BRICS. Então esse cenário mostra, né, que nós, principalmente agora com a eleição de Donald Trump, nós teremos aí uma base importante de discussão em relação ao posicionamento do BRICS, porque o Trump já falou de taxação ao BRICS, por exemplo, certo? Porque o BRICS representa, né, um grande enfrentamento aos Estados Unidos, com certeza, tá? E a Coreia do Norte enviará e enviou 12 mil soldados para a Ucrânia, na verdade enviou mais, né? E a Ucrânia já bateu de frente em áreas, né, ali na região de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, já tem enfrentamento entre soldados ucranianos e soldados norte-coreanos. Tá? Com isso, os Estados Unidos autoriza, certo, com que a Ucrânia utilize determinados tipos de mísseis americanos de alto alcance que não estavam permitidos então, e a Rússia, ela, né, também vai usar tipos de mísseis, ou seja, a guerra escala, mais ainda depois que a Coreia do Norte, a Rússia, que fizeram aquele acordo de mútua defesa entre eles, certo? Agora a Coreia do Norte manda soldados, tá, para a região. E a Rússia multa o Google em valor maior que todo o dinheiro que existe no mundo, tá? Ó, a cara, né, do Vladimir Putin aí. Né? Ele multa porque o Putin ele entende que o fato da limitação de 17 canais de mídias russas no YouTube, né, que o Google tira do ar e limita a sua exibição, ela é uma censura, né? E aí que a multa deve acontecer ao Google, né? Uma multa que, obviamente, que é impagável e que não vai acontecer, mas que mostra uma tensão gigantesca, né, dessas grandes multinacionais, né, que saíram da Rússia desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Globalização, furacão Milton, né, que se imaginava um furacão gigantesco que foi, certo? Mas você teve um sistema de aviso muito bom, uma evacuação interessante, né, que traz aí, contrário do furacão do mês passado, que teve uma destruição maior, mas era mais fraco, esse houve um tempo de preparação maior, tá? E o cenário aí mostrando as mudanças climáticas, o efeito do El Niño e tal, ali na região, né, um impacto que afetou 3 milhões de residências, certo? E teve a morte de pelo menos 16 pessoas, mas tinha um potencial gigantesco. Tá? Então, nos Estados Unidos, a gente tem... E esse furacão Milton passou por Cuba, né? Passou ali por toda a América Central também. E na Espanha, nós tivemos 1 ano de chuva em 8 horas. Né? Matou mais de 200 na Espanha. 225 pessoas morreram.
E aí, né, o governo, o rei da Espanha, né, jogaram lama no rei da Espanha, que foi visitar, né, essa região aí, porque, né, não houve uma preparação e também a mudança na flexibilização ambiental causada, né, pelo governo espanhol relacionado a isso que nós tivemos ali na Espanha. Uma tempestade sem precedentes, né, entre 30 e 31 de outubro, lá na Espanha. Ok? Bom, a ONU, né, declara que os países precisam reduzir 42% das emissões de gases de efeito estufa para evitar aumento catastrófico da temperatura. Tá? Então, a ONU alerta, né, que para evitar esse aumento catastrófico de temperatura, as emissões de gases de efeito estufa precisam ser reduzidas até 2030. A gente sabe que não vai acontecer. Tá? Infelizmente, desde o Acordo de Paris, onde se colocou ali uma meta, né, que não poderia aumentar mais que 1,5 graus acima do que era o período pré-industrial, nós já batemos esse valor no ano passado, 2024 vai ser o ano mais quente da história, assim como foi 2023, ou seja, 24 já é mais quente que 23, certo? Então a gente vai chegar num cenário em 2030 por volta de 2,6 graus acima do que era o período pré-industrial. Isso é inaceitável, nós teremos aumento do nível dos oceanos, diminuição das calotas polares, aquecimento global e possivelmente chegaremos ao ponto de não retorno, até porque nós temos uma mudança gigantesca no governo americano agora, o segundo maior poluidor do planeta, que possivelmente vai sair do Acordo de Paris de novo e que nega as questões ambientais. Diversos, né? Série Monstros da Netflix, as novas provas que abrem caminho para o caso dos irmãos Menendez, né, ser revista, uma série de grande fator aí. Importante a discussão aí sobre abusos sexuais dos pais, né, que motivaram o assassinato deles, né, pelos réus confessos que são os filhos. E você teve aí algumas denúncias ou alguns depoimentos agora que pode reabrir o caso aí. Também ainda na linha, né, dos abusos sexuais, o rapper Diddy, né, que já está preso, mais 100 pessoas apresentam novas acusações contra ele, né, que mostram, né, fica muito evidente, né, o que se acontecia nas festas desse rapper. Organização japonesa antinuclear, né, recebe Nobel da Paz de 2024. Né? Movimento pacifista Nihon Hidankyo, fundado na década de 50 por sobreviventes dos bombardeios atômicos no Japão, né, ganha aí o Nobel da Paz. Né? Então, o mês de outubro é o mês da entrega dos Nobels, né, as pessoas que sobreviveram às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Combinado? Bom, então, esses foram os principais assuntos do mês de outubro de 2024. Te vejo na nossa próxima aula no mês que vem, em novembro, aqui no Atualidades 4.0. Grande abraço do professor Max Atualidades. Tchau!